Mas excelente, vamos falar mais desse livro que mostra muito claramente que nós não estamos falando de heróis, mas sim de pessoas aí com vários problemas. Vamos falar dos temas teológicos, as ênfases que nós observamos nesse livro. E aí eu aproveito também para perguntar sobre esse ciclo que você já mencionou, que é marcante, né, no livro, mas vale a pena a gente destacar para quem está nos ouvindo. Que ciclo é esse que se repete no livro de Juízes? Vamos então para as temáticas e nós chegamos daí no ciclo, né? Então, veja, o pessoal entrou na terra. Como é que se vive agora em obediência numa terra onde não tem mais Moisés e Josué e ainda não estão unificados? Então, o livro basicamente é um livro profético com objetivo homilético. Tá? Então, ele quer mostrar a realidade, mas é tipo uma pregação, né? Dizendo, ó, veja o que aconteceu, por favor, não repita o erro do passado. Tá? Então, o livro, ele é construído, é o todo. E eu não sei se eu já ouvi em algum lugar ele ser, por exemplo, ensinado todo. Nós pegamos a história de Débora, pegamos a história de Gideão, de Sansão e o resto esquece, né? Então, Por aí, né? e isso é muito ruim. Então você tem sim esse ciclo, né? Que, resumindo, é pecado, sofrimento, súplica e salvação. É? Então, são os ciclos, mas na verdade Bloch tem uma pegada muito interessante. Ele diz que esse livro quer mostrar a canaanização de Israel. Ou seja, Interessante. Israel está se tornando igual Canaã. Ou seja, era para não ser, e eles são exatamente isso. Tá? Então, os temas que vão aparecer é justamente a apostasia. Obediência significa vitória, eles conseguem expulsar os inimigos. Mas veja a dificuldade que eles têm quando eles entram nessa terra, porque os cananeus estão lá, eles sabem cultivar a terra, os israelitas vêm do deserto, eles não sabem trabalhar a terra. Eles é para expulsá-los, mas eles têm informação útil para eles. Só que a informação que eles vão passar para eles sempre está ligado, né? Plantar está ligado ao ciclo da fertilidade dos deuses da terra. Sim. Complica tudo. Eles vão pegando tentando, né, aproveitar alguma coisa ali deles, mas acabam também pegando o que não deveria de forma nenhuma, são os pecados, as práticas idólatras e esse tipo de coisa. E enfatizando agora a questão do ciclo, quais são os pontos que nós poderíamos delinear que acontecem nesse ciclo que faz com que ele fique se repetindo? Quais são os pontos? Ok. Primeiro, Israel esquece de Deus e serve os deuses. Ou seja, eles esquecem a identidade e assimilam. Eles assimilam a cultura, a religião deles. Resultado, Deus se ira e entrega eles nas mãos do inimigo. E aqui é uma coisa marcante desse livro, que mostra que Israel não vai ganhar nunca contra os seus inimigos, porque Deus se colocou do lado do inimigo. Então, Olha só. eles estão lutando contra Deus. Deus tem que fazer eles sofrerem, porque sem dor não há mudança. Aí, Olha aí. Israel sofre por determinados anos, aí quando não suportam mais, eles clamam por ajuda a Deus, Deus chama o juiz e põe o espírito sobre ele, o juiz lidera Israel, vai para a guerra, Deus entrega o inimigo nas mãos deles e a terra tem descanso até a morte do juiz, às vezes mais um pouco, e daí o ciclo começa outra vez. Essa espiral aí, né? E Essa como você espiral. falou, isso é um ciclo, você consegue perceber muito claramente se você pegar Juízes e ler em uma sequência, né? Fica aí a dica, às vezes a gente quer maratonar séries, filmes e coisas tipo, maratone Juízes, você vai conseguir perceber esse ciclo É com isso mesmo. nitidez É isso mesmo. e perceber como é que é uma espiral, né? Que vai piorando. Vai piorando e cada vez pior, né? E o último, né? Às vezes a gente diz que né, no jogo de futebol, quanto mais você fala do juiz, pior ele é, né? E no livro de Juízes também é assim. Se você pegar o primeiro juiz, é o Toniel, tem 5 versículos. Né? Se você for para Sansão, que é o último juiz, tem 4 capítulos, ou seja, quase 100 versículos. E certamente, quanto mais se fala do juiz, pior ele é. Misericórdia, é complicado. Agora, o que é que isso nos ensina sobre a natureza humana, o pecado e a graça de Deus? O que é que nós aprendemos com o livro de Juízes a respeito disso? Bom, o que você tem é uma coisa impressionante, tá? Veja, o pecado, a natureza humana que tem a tendência para o pecado não tem jeito mesmo. Sem Deus nós estamos perdidos. Eu posso me disciplinar, não vai resolver, tá? Ou seja, a natureza humana dominada pelo pecado não tem jeito.
A graça vai mostrar que Deus age por causa dele, por causa de Deus e não por causa das pessoas, porque as pessoas não merecem claramente. Então, Deus age por causa do plano que ele tem. Por que Deus não joga fora Israel? Porque Deus tem um plano com Israel. Então, o pecado tem consequências graves sempre, e a gente diz, puxa, mas a graça prevalece. Sim, só não pode esquecer que muitos não se recuperam. Muitos não desfrutam do que Deus tinha para eles e nem vão desfrutar de tudo que Deus tem no futuro para eles. Lembre só que a geração que saiu do Egito, né, só um restinho que entrou na Terra Prometida, o resto ficou. Ou seja, aquele remanescente. Então, se você olhar adiante na história, indo do Novo Testamento até para a história da igreja, você tem um relato muito interessante. Quem nos delineia isso é Andrew Walls, né, um estudioso da Inglaterra. Ele diz, olha, Jerusalém é o topo, Jerusalém, a igreja é o máximo. Jerusalém não consegue lidar com a questão de outras etnias, outras, né? Não vai. Aí Deus desce Jerusalém, sobe Antioquia. Depois Antioquia lida com o mesmo problema da Galácia. Os judaizantes não conseguem lidar com a situação, desce Antioquia, sobe Éfeso. Daqui a pouco desce Éfeso, sobe Roma. Daqui a pouco desce Roma, sobe Constantinopla e assim por diante. Ou seja, na história, Deus vai chamar outro sim. Deus não chamou outro povo, Deus ficou com Israel. Mas veja que foram outras gerações. A geração do Êxodo está lá no deserto, vai lá no Sinai que você vai encontrar os cadáveres ali, né? E assim por diante, né? Então, Deus tem o seu plano, mas eu posso me envolver com ele, participar do plano dele ou não, e às vezes é isso que acontece.